Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós estamos dando início aqui à nossa série de videoaulas da semana, que tem como tema Estado moderno, absolutismo e mercantilismo. Tá? Então, essa aqui é a nossa primeira videoaula, tá? De uma série de muitas videoaulas, no caso dessa semana, tá? Porque o tema é longo, como vocês devem ter percebido. Então, nós vamos iniciar esta videoaula comentando sobre o contexto, tá, da formação do Estado moderno, né? Qual que é o contexto da formação do Estado moderno, né, do processo de fortalecimento do poder monárquico, tá? Esse contexto ele tem a ver com a crise do feudalismo, certo? Com as transformações históricas relacionadas aos séculos finais da Idade Média, né? Então, o que nós já vimos que aconteceu no final da Idade Média que criou condições para a formação do Estado moderno. Tá? O que aconteceu? Então, em primeiro lugar, nós tivemos o renascimento urbano e comercial, com a ascensão da burguesia, certo? Ao mesmo tempo que está havendo essa ascensão da burguesia e a burguesia vai se tornando mais poderosa e influente socialmente, tá? Ao mesmo tempo, nós temos o declínio do poder da nobreza e também da influência e também do poder do clero e da Igreja Católica, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que ao mesmo tempo em que o poder universal, representado pela Igreja Católica, e o poder local, representado pelos senhores feudais, estava em declínio, começou a haver uma ascensão do poder nacional representado pelos reis, representado pelos monarcas, tá? Então, é esse o contexto, tá? É esse o contexto. Tem mais algumas coisas que a gente precisa falar, tá? Mas, de uma maneira geral, é esse o contexto, ok? Então, digamos que a camada senhorial, que era formada pelo clero e pela nobreza, vivia um declínio socioeconômico. Com esse declínio socioeconômico, vem uma diminuição da influência desse grupo social, ok? Nós vimos também que muitas cidades, né, alcançaram suas independências em relação aos senhores feudais sob a liderança das burguesias, né? Então começou a haver um movimento por parte das cidades para se libertarem do jugo dos senhores feudais, certo? E nós vimos que o século XIV, tá? Depois do fim do renascimento urbano e comercial, o século XIV, que é o século seguinte, né? Lembrando que o renascimento urbano e comercial ele se prolongou do século XI até o século XIII, então no século XIV nós vimos a crise do século XIV e assim no final do século XIV a explosão de inúmeras revoltas camponesas e isso nos feudos, né? E revoltas urbanas nas cidades, né? Revoltas essas comandadas lideradas, né, por trabalhadores contra os seus patrões, que no caso eram os burgueses, né? Então o século XIV foi um contexto conturbado, né, violento, cheio de revoltas, e é justamente por causa desse contexto que as monarquias europeias vão começar a aparecer como forças da ordem, né, para manter a ordem, para manter, por exemplo, os camponeses obedientes aos seus senhores feudais e os trabalhadores urbanos obedientes aos seus patrões, certo? Então, os reis, perdão, ainda não absolutistas, mas os reis do final da Idade Média, eles vão aparecer como a solução para essa instabilidade do final da Idade Média. E aí, o que vai acontecer? A burguesia, ela vai entrar nesse jogo político de que maneira? Ela vai entrar nesse jogo político dando condições financeiras para que os reis conseguissem impor sua autoridade. Como? Através de pagamento de impostos, através da concessão de empréstimos e até mesmo através de doação. E os reis, na medida em que eles vão ter dinheiro nas mãos, o que eles vão começar a fazer? Eles vão começar a montar estruturas administrativas, né? Governo, né? Estruturas de governo administrativas, estruturas de Estado, tá? Para darem suporte para sua autoridade, e eles vão formar exércitos. Tá? E esses exércitos, essas forças armadas, passarão a ser utilizadas na manutenção da ordem, certo? E também as forças armadas vão ser como se fosse um braço, os membros do rei sobre a população, o controle, né, dos reis, o uso da força militar
para fazer impor a ordem que é estabelecida pelo rei, certo? Então a burguesia usa a monarquia dessa forma, ao mesmo tempo que a monarquia, as monarquias que estão surgindo no final da Idade Média, elas usam a burguesia porque a burguesia proporciona o lado financeiro, né, o dinheiro que os reis precisam para fazer impor essa autoridade. Ao mesmo tempo, o clero e a nobreza que estão em declínio socioeconômico, eles vão buscar apoio do rei, porque o rei ele representa uma autoridade superior capaz de manter os camponeses obedientes a essa camada senhorial, tá? Que está em crise no final da Idade Média. Okay? Então, esse é o contexto, né, do final da Idade Média, esse é o contexto da crise do feudalismo que proporcionou o fortalecimento do poder monárquico, né, do poder dos reis. Ok? Que mais que a gente pode dizer? A gente pode também observar o seguinte, o que as monarquias do final da Idade Média começaram a apresentar de vantajoso para a burguesia. Tá? As monarquias elas se tornam um fator de proteção para os burgueses, tá? Principalmente contra a nobreza, tá? Ainda que o rei tivesse uma identidade muito grande com a nobreza, porque o rei é um nobre, tá? O rei ele também ajudava a dar algum tipo de amparo para a burguesia, tá? Em relação a eventuais conflitos com a nobreza, né? Então o rei poderia se colocar como alguém equilibrado que pudesse fazer um julgamento justo numa questão que envolvesse um nobre e um burguês, né? Não dá sempre o ganho de causa para a nobreza, né? Sempre que acontecia uma disputa entre um nobre e um burguês, o rei se apresentava como uma pessoa justa, tipo equidistante, né? De um e de outro, capaz de dar um julgamento justo, né? Mas não é só isso. O rei ou a monarquia também, né? O rei à frente da monarquia, eles vão ajudar a, como se fosse pavimentar o caminho da burguesia para fazer os seus negócios, né? Um exemplo disso é, na medida que os reis se veem fortalecidos, eles vão criar moedas nacionais. Então, por exemplo, em Portugal, já foi criado no final da Idade Média o cruzado. Tá? Na França, foi criado o franco. Na Espanha, o escudo. Na Inglaterra, a libra. Moedas únicas para circularem na economia do reino. Tá? Qual é a vantagem disso em relação ao que tinha antes? O que tinha antes era uma grande diversidade de moedas e cada feudo podia ter uma, duas ou até três moedas diferentes circulando num feudo. Imagina num reino, né? Lembrando que um reino poderia ser formado por centenas de feudos. Okay? Então, criando uma moeda unificada, era um caminho para criar um mercado unificado dentro do reino. E o mercado unificado dentro do reino favorecia a burguesia. A burguesia não teria que ficar pagando impostos por cada feudo que ela circulasse, né, nas suas rotas comerciais terrestres. Ok? O que mais que dá para falar sobre isso, né, em relação às vantagens econômicas do Estado absolutista, do Estado centralizado no final da Idade Média para a burguesia? Os reis também eles criavam toda uma legislação que favorecia os negócios da burguesia. Por exemplo, distribuindo monopólios comerciais para a burguesia praticar seu comércio, do mesmo jeito que era feito nas cidades, no contexto do renascimento urbano e comercial, com as guildas e corporações de ofício. À medida que os reinos centralizados vão surgindo, essa mesma política ela vai ser aplicada num contexto mais amplo, que é o contexto do reino. Okay? Então, a mesma ideia, né, de conceder privilégios, monopólios para grupos econômicos burgueses que vão fazer negócio numa escala maior e, consequentemente, vão lucrar mais, né, vão ficar mais ricos, certo? A criação de um imposto unificado para todo o reino. Em vez do burguês ficar pagando imposto por cada feudo que atravessasse, ele pagaria um imposto unificado, um imposto único para o rei, certo? Então, isso era vantajoso, isso trazia vantagem para a burguesia, tá? E aí, claro, também trazia vantagem para o rei na medida em que, em vez de estarem pagando impostos para a nobreza, os burgueses começaram a pagar impostos para o rei. Então, o rei ele vai sugar, ele vai drenar recursos que poderiam ir para a nobreza, ele vai drenar para si. Então, com isso, ele vai formar exércitos poderosos,
tá? E esses exércitos, inclusive, eles vão apresentar uma vantagem técnica em relação aos exércitos feudais, que era o seguinte: os exércitos reais surgidos no final da Idade Média vão ser exércitos fundamentados na pólvora, no uso da pólvora na hora do combate. Então, os exércitos reais, porque eles tinham muitos recursos econômicos, eles conseguiam, né, usar armas de fogo, né, mosquetes, canhões, né, e essas armas elas foram praticamente a extinção da nobreza, né, enquanto força militar, porque a arma de fogo derrubava o cavaleiro, né? A cavalaria era a arma da nobreza, né? A arma de fogo derrubava o cavaleiro do cavalo, enquanto o canhão destruía o castelo, certo? Então favoreceu e muito a imposição da autoridade do rei sobre nobres que poderiam desafiar a autoridade do rei, certo? E aí, com isso, né, inclusive, do mesmo jeito que vai ter uma nobreza mais rebelde ao rei, que vai resistir à autoridade do rei, também uma parte da nobreza vai oferecer os seus serviços reais, perdão, seu serviço militar aos reis, certo? E, inclusive, também o clero vai passar a se tornar um servidor do rei, certo? Os padres, os bispos, arcebispos, enfim, cardeais, os membros da hierarquia da Igreja Católica também, na medida que o tempo vai passando, eles vão se tornar servidores do Estado absolutista. Isso vai acontecer em Portugal, na Espanha, na França, na Inglaterra um pouco, né? Até a reforma protestante acontecer na Inglaterra, então vai acontecer esse fenômeno, e na medida em que isso vai acontecer, os religiosos vão ajudar também a construir a chamada teoria do direito divino dos reis, certo? Justificando, legitimando a autoridade real, do mesmo jeito que o clero tinha justificado o poder da nobreza, a autoridade da nobreza em tempos feudais, o clero vai se tornar um justificador do poder e da autoridade do rei do final da Idade Média e do início dos tempos modernos, ok? E eu acho que já falei tudo sobre o contexto, né? Ou a maior parte das coisas sobre o contexto. A gente pode encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, ok? Então, aguardo vocês na próxima videoaula. Um abraço e tchau.